Oi, pessoas! Estamos começando mais um Fora de Classe e hoje a gente vai falar com a professora Gláucia. Uhul! Se apresente, por favor, professora. Oi, tudo bem? Estou aqui a convite de vocês para falar um pouquinho da minha vida na universidade. Isso aí, a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela falar um pouco do que ela viveu, o que a gente está vivendo hoje. Vamos lá. Por que a senhora escolheu essa profissão? Foi a primeira que despertou um maior interesse. Eu fiz teste vocacional na época, né? Na época do segundo ano, que era diferente no ensino médio, a gente fazia teste vocacional. E eu verifiquei com o resultado que a área de interesse minha seria a área de humanas, né? E que eu seria uma pessoa bem comunicativa, eu sempre gostei muito de ler. Então, a área que me atraiu mais foi a área de jornalismo. Como a senhora comemorou sua aprovação no vestibular? Eu acho que... Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro. Eu acho que fiquei bem feliz, bem feliz. Em passar em comunicação, eu fiz na Universidade Federal da Paraíba. A gente morava lá, eu nasci aqui em Brasília. Fiz o meu ensino médio aqui em Brasília, que na época não era ensino médio, que a gente chamava, era segundo grau. Fiz o ensino médio aqui em Brasília e a gente foi morar lá em João Pessoa. Então, logo quando eu cheguei em João Pessoa, já foi assim, um ano depois, ou no ano, já era o vestibular. Foi quando eu fiz também um teste vocacional lá e pronto, eu escolhi para fazer jornalismo. Na realidade, eu sempre gostei muito, tanto da publicidade como do jornalismo. Mas a universidade lá não tinha opção em publicidade. Aí eu fui fazer jornalismo. Mas você fez publicidade depois ou não? Aí eu fui fazer relações públicas. Relações então públicas. eu terminei as duas graduações, jornalismo e relações públicas. Como foi o seu primeiro dia de aula? Olha, assim, a Universidade Federal, ela é diferente, não é um bloco só, né? Então, eu gostei muito, era legal, porque a Universidade Federal lá na Paraíba, ela é grande, é dentro de uma região de Mata Atlântica, né? Então, assim, foi bem... É um lugar bonito, né? E foi bem emocionante, assim, eu cheguei ainda sem saber direito o que era estar no ensino superior, mas eu gostei muito, eu amei a minha vida na universidade. Assim, eu acho que foi o momento mais feliz, que eu aproveitei mais, que eu aprendi mais. E que foi realmente, eu gostei tanto que voltei. Eu terminei jornalismo, 6 meses depois eu voltei para fazer relações públicas. A gente quer saber, você já teve algum crush na faculdade, algum paquera? Tive. Muitos ou poucos? Um pouco. Aí você namorou na faculdade ou você preferiu, não, vou só estudar? A gente saía para festa. Eu peguei uma época, quando eu fiz jornalismo, a gente pegou uma época muito grande de greve. Então, assim, a gente ia para a universidade, não tinha aula, né? Então, para não dar viagem perdida, a gente, vamos marcar, vamos para algum lugar, vamos fazer alguma coisa. Então, eu tinha um relacionamento social, digamos assim, né? De amizade muito grande com o pessoal do meu curso. Né? Então, a gente sempre estava juntos, festas, organizava festas. Eu fiz uma festa, eu me lembro, na casa dos meus pais, né, para uma amiga minha que tinha engravidado, né, a Ruth Avelino. Ela é uma jornalista lá de João Pessoa. E o meu pai ficou no quarto, ele não ia para a sala, não se envolvia, né? A casa era uma casa grande. E eu sei que e a festa de bebê, o chá de bebê, foi lá em casa, com a turma inteira do curso de comunicação. Caraca! Sabe, assim, era... Aí eu sei que no final, né, no outro dia, aquela garrafa de cerveja, vodka, vinho, era tudo em cima da minha mesa, da mesa da cozinha. E meu pai, quando acordou e viu, aí perguntou na época para a empregada que estava em casa, né? O que foi isso?
E ela respondeu, não foi o chá de bebê? É um chá de bebê com muita Aí meu pai olhou e bebida. fez, chá de bebê? Se eu soubesse, eu não tinha deixado aqui em casa, Com muita né? bebida. E Mas o curso inteiro foi. É uma festa que ficou bem... sempre vocês eram muito próximos, então, todo mundo Sim, do curso. sim, sim. Fiz muitas amizades. E crushes com professores, aquelas paixonites. Sim, é assim, porque assim, o curso de jornalismo, ele puxa muito. Eu entrei na faculdade em 84. A gente estava indo no processo de mudança do regime, né, do regime militar para o governo. Era um movimento das diretas já. Então foi uma época muito rica. Né? Alguns professores tinham acabado de chegar no Brasil, que tinham sido exilados. Sabe? Então, assim, foi uma época muito, muito bacana. Eu tive aula com professores como o Jomar Muniz de Brito, que era amigo íntimo de Caetano, que ele sempre ele falava cai, cai. Né? Eu tive o José Luiz Braga, que depois veio para a UNB, o Fausto Neto, que era um outro professor também muito conhecido. Então, eram professores, assim, que estavam fora, ficaram fora um tempo do país, né, durante o regime militar, e que eles estavam voltando e a gente discutia muito a questão da democracia, a gente queria mudar o Brasil, a gente queria, na realidade, mudar o mundo, né? Mas começando pelo Brasil. Pelo Brasil. Então foi uma época muito rica, foi uma época que eu aprendi muito. Claro que aí você admira as pessoas pelo conhecimento das pessoas, né? Então, eu tive um professor que era o Carmélio Reinaldo, né, que era inteligentíssimo, ele era editor do jornal e todo mundo tinha medo dele, porque ele reprovava geral. Ele era daquele que gritava mesmo em sala de aula, amassava a matéria, né, e jogava a matéria, porque a época era uma outra época, né? Então, em universidade pública também, então não tinha esse negócio de constrangimento ou de... Não, o professor ele dizia mesmo, a matéria está uma droga. E amassava. E olha que naquela época não era computador, era máquina de escrever. Então eu passava 2 horas só em colocar o papel na máquina para ajustar, para transformar o papel numa pauta, que tinha que ter 72 toques, 30 linhas. Então você tinha que organizar o papel primeiro para depois começar a escrever. Então imagina, quando você chegava no final da matéria, você errava. Era máquina era datilografia, né? Então você errava. Aí você tinha que começar tudo de novo. Então assim, era uma outra, mas era uma época muito rica, foi muito bacana. Não, e puxando para esse lado que você estava falando, que tinha acabado de sair do regime militar, o que você pensa hoje em dia com tudo que está acontecendo, que as pessoas estão falando, que vai voltar a ditadura? Eu não acredito. Eu acho que a gente chegou às novas tecnologias, não há como mais, eu entendo dessa forma. A gente chegou a um grau que não tem como retroceder. Acho que a gente já retrocedeu demais. Não tem mais como voltar, né, para um regime como a gente viveu, né, de ter censura. Como ter censura com o WhatsApp? Né? Então, eu acho que é uma coisa assim, absurda. Né? A gente tem que lutar, sim, pela liberdade, pela democracia, sempre. Sempre, tá. Eu também queria saber o que você fazia depois das aulas com seus amigos. Vocês saíam para beber, para curtir? Ia beber. Para beber, sempre beber. Era o projeto Mesa de Bar. Era o projeto até do professor Luiz Braga. Era do Luiz Braga, que ele dizia que era um projeto Mesa de Bar. Porque ele falava que na mesa de bar você também adquire conhecimento. Né? Você está conversando, você está trocando ideias. É um lugar que você está ali. E tem que respeitar a opinião do outro, né? Então era um lugar, era uma prática que a gente fazia. E vocês gostavam muito, né? Sim, claro. Saía todos os dias. Era todos os dias que acontecia? Não, todos os dias toda não. sexta, final de semestre? Até porque a gente tinha estágio. Eu tinha estágio na rádio universitária, que era com o professor Carmélio, e o professor Carmélio era sério, ele era né, durão, né? Todo mundo tinha medo dele. Então a gente não podia também pisar... Só final de semana, então? Não, às vezes durante a semana também, mas não era aquela coisa de beber e cair. Era de só beber pra ficar até feliz. Cair. Tomava uma cervejinha, conversava, dava hora, almoçava
E já ia pro estágio. Pro estágio, entendeu? Mas assim, e tinha que ficar bem direitinho e fazer bem feito. Porque fazer mal feito. Agora, no final do dia que a gente ia, assim, no final da tarde, tinha uma aula, ou que não tinha, aí a gente ia, assim, para os barzinhos. Depois é que a gente formou uma turminha, aí a gente marcava, assim, até no final de semana, que aí a gente ia jogar também. Que aí a gente gostava também de jogar. Jogar o quê? Dominó, sinuca, essas coisas? Era ação e imagem. Eu nem sei se é ação e imagem. Imagem e ação, é ao contrário. Imagem e ação, perfil. Detetive. Né? Detetive, a gente jogava. Então a gente gostava também. Desses jogos de tabuleiros. Então tá. Então é isso, pessoal, que a gente falou hoje com a professora Glaucia. Você ficou sabendo um pouquinho da história dela. E é isso, professora. Obrigada por ter aparecido aqui. Obrigada pelo convite também. É isso, sempre. Foi uma época maravilhosa. Então tá, é isso, pessoal. Valeu.